mas eu volto a me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Rafael Silva, eu tenho formação na área de letras pela UFMG, com bacharelado em grego antigo e licenciatura em português francês, tendo estudado na monografia, né, de conclusão de curso, o que eu chamei lá de uma poética de Platão. Na sequência dos meus estudos, no mestrado, também feito na UFMG, eu estudei as origens do drama clássico na Grécia Antiga. Entra Platão, que tem a sua própria teoria sobre a origem da tragédia, isso na República, nas leis. Aristóteles, evidentemente, e uma figura que foi importante aí no que eu tentei repertoriar de teorias sobre a origem da tragédia ou do drama, também o Friedrich Nietzsche, né, que vai voltar a aparecer aqui na nossa bibliografia do curso. E esses estudos históricos, assim, panorâmicos sobre a tragédia acabaram me levando a ter um interesse pelo que é também a história dos estudos clássicos, que foi o tema que eu me dediquei no doutorado. E no âmbito desses estudos também um texto do Nietzsche foi importante para mim, um texto que ele não chega a publicar inteiro. Teria sido a quarta das considerações intempestivas ou extemporâneas. Essa é uma obra menos conhecida do Nietzsche, a gente vai falar sobre ela depois, mas no âmbito do meu doutorado, então, eu traduzi as notas que ele tomou para a elaboração desse texto, que se chamaria Via Philologen, né, Nós Filólogos. Eu espero que fique claro o porquê de eu considerar esse texto importante para uma disciplina que se propõe a falar sobre filosofia como modo de vida entre antigos e modernos. A meu ver, o Nietzsche, filólogo, então estudioso dos gregos, em alguma medida também dos romanos, detecta uma série de questões na leitura que ele faz, sobretudo de autores da filosofia antiga, e nas considerações extemporâneas ou intempestivas, o título aí varia, né, a depender da tradução, o termo em alemão é unzeitgemäß, é algo como inatuais, contramodernas, antimodernas. O Nietzsche está, me parece, de certa forma, tentando recorrer à antiguidade como uma forma de se colocar contra uma série de tendências do tempo moderno. E uma dessas tendências é a cisão radical entre aquilo que se estuda e aquilo que se pratica. Entre, então, discurso, quiçá ideias e práticas. E vocês vão ver, à medida em que nós avançarmos nas leituras do curso, que essa intuição me parece ser retomada depois pelo Hadot e pelo Foucault, estando já prefigurada no Nietzsche e, obviamente, sendo uma prática dos filósofos antigos que estão sendo lidos por esses autores modernos. Isso, então, para me apresentar, já falando um pouco dessa disciplina, que vai acontecer, não custa lembrar, às quintas, de 8h30 às 10 horas, nós teremos 15 encontros virtuais. Como eu disse, nós somos 10 alunos inscritos do programa de pós-graduação em filosofia da UES. Com esses eu tenho que seguir um pouco mais, né, de rigor, assim, presença, notas, etc. Eu vou falar sobre esses aspectos formais em breve. Mas nós temos também 35 alunos especiais e ouvintes. Então, é muito gratificante, né, ter a presença de vocês aqui hoje. Como eu já mencionei anteriormente, eu tenho um canal no YouTube onde eu tento disponibilizar o máximo de material que é produzido gratuitamente, porque dentro de uma universidade pública, e por isso, a meu ver, disponibilizado gratuitamente deve ser também. O YouTube é uma plataforma paga, né, de certa forma, porque tem as propagandas, tem aquela necessidade de assinatura para ter acesso aos benefícios do chamado YouTube Premium, mas foi a única alternativa que eu encontrei lá atrás e que eu continuei praticando por falta de outra que me tenha sido sugerida com pertinência, né? Eu não sei de outra plataforma onde eu pudesse albergar esses vídeos, mas se tiverem sugestões, eu as aceito de muito bom grado, tá? Bem, então, a ementa do curso, vocês todos, eu imagino, tenham vistos. Quem perguntou se a aula do curso vai ser gravada, não é exatamente a aula que vai ser gravada. A gente está acontecendo, né, aqui nesse encontro síncrono via Google Meet, uma plataforma paga pela UES,
né, a Universidade Estadual do Ceará, mas o que eu vou tentar fazer regularmente é manter uma câmera que me grave. Então, isso está acontecendo aqui agora, e eu vou tentar editar esse material simplesmente com as partes de conteúdo, digamos, mais significativas para alguém que não tem absolutamente nada a ver com o curso e queira assistir né, algumas reflexões sobre filosofia como modo de vida. E aí eu vou editar esse material e disponibilizá-lo lá no canal. Então, vão ser vídeos bem mais curtos do que as nossas aulas, talvez ali com 40 minutos, uma coisa assim, só comigo aparecendo, então eu não estou gravando essa videochamada, não vou gravar nenhum de vocês, mas ao mesmo tempo vou estar, digamos, divulgando o que tem sido feito por nós aqui. A ementa do curso, imagino, vocês tenham lido, mas vale sempre reler, para avivar aí a memória de que, então, o curso tem por objetivo apresentar alguns dos aspectos distintivos da filosofia como praticada na modernidade, a partir do século XIX, em contraposição à maneira como sua prática se dava na antiguidade. Então vejam, esse é um ponto de partida. Ponto de partida por quê? Porque existem alguns marcos teóricos, que eu cito logo na sequência, sobre os quais nós não vamos propriamente nos debruçar, mas considerar meio que já conhecidos. Então esses são pressupostos. Quais são eles? Para isso, as leituras iniciais se pautarão pela noção de filosofia como modo de vida, Pierre Hadot e Michel Foucault, remontando em seguida às obras do jovem Nietzsche, levando em conta o que esses autores propõem sobre o engajamento visceral entre pensamento e vida para os gregos antigos. Vamos estudar algumas das obras da antiguidade que podem nos dar a pensar a presença da filosofia em nossas próprias vidas. Então vejam que uma referência importante sobre a qual nós vamos conversar hoje é o Hadot, autor desse livro aqui, mais conhecido, né? Qu'est-ce que la philosophie antique? Então, o que é a filosofia antiga? Tem tradução para o português. Ele, obviamente, é autor de muitos outros trabalhos, tá? Eu cito aqui os exercícios espirituais e filosofia antiga, traduzido em português. O Hadot é um nome importante e ele é, digamos, um dos contemporâneos nossos, ele faleceu recentemente, que chamou atenção para o fato de que a filosofia antiga tem um aspecto de prática visceral para aqueles que se engajavam, né, com a filosofia, diferente da forma como a filosofia moderna tende a ser praticada, né, como algo da ordem de um conhecimento intelectual, conhecimento de conceitos, não apenas dos conceitos, mas da sua concatenação dentro de uma rede conceitual, mas sem que isso necessariamente engaje um tipo de prática. E aí o exemplo mais óbvio do que é isso na modernidade é o professor de ética, que pode, muito francamente, ser a pessoa mais antiética do planeta. A princípio, a faculdade, né, a menos que ele cometa um crime, a faculdade não tem nada a dizer, né? Isso não é algo digno de ser reprochado no comportamento dele, essa dissonância entre ensinar ética na sala de aula e ser antiético na sua vida prática. E aí o Hadot vê isso como um problema, e a leitura que ele faz da filosofia antiga é, digamos, dizendo que entre os antigos isso seria impensável, sobretudo para aqueles que foram de fato filósofos e que permaneceram, né, cujos nomes permaneceram aí na história, e ele reivindica isso para si mesmo. Digamos, na história que ele escreve da prática dos exercícios espirituais entre filósofos, ele vai eventualmente apontar outros autores modernos que caminharam por essa via também. Ele não reivindica ser o único, tá? Mas ele é um nome importante para nós. Eu já deixo muito fortemente a indicação da leitura dessa obra. Se alguém não conhece o livro O que é a Filosofia Antiga, salvo engano, ele já está disponível no nosso Drive. Eu vou falar sobre o nosso Drive logo mais. Fica aqui a forte recomendação de que vocês leiam esse livro. Tá? Ele é muito bom como introdução à filosofia antiga, mas também para quem já conhece os autores, ter uma visão talvez um pouco diferente. E Michel Foucault. Tá? O Michel Foucault, que nos últimos cursos do Collège de France, lá na década de 80, estava preocupado em fazer uma espécie de hermenêutica do sujeito, né? Então, tentar compreender de que forma a ideia de sujeito se constitui
entre antigos e modernos, e que vai desenvolver algumas dessas ideias da filosofia como forma de vida, inclusive em trechos da história da sexualidade. Então é outro nome importante, inclusive tendo um diálogo com o Hadot. Tá? Os dois se conheceram, os dois se frequentaram, e não é gratuito isso. O Foucault diz ter lido o Hadot desde muito cedo e ter se inspirado em ideias do Hadot para desenvolver algumas das suas propostas, sobretudo de uma estética da existência, que o último Foucault, realmente já próximo da morte, vai propor. Logo mais eu vou dar algumas indicações bibliográficas sobre isso, tá? Salvo engano, o Foucault está lá na nossa bibliografia também. Mas isso é para partir e tentar rastrear em Nietzsche as primeiras, digamos, constatações nesse sentido, as primeiras críticas radicais da prática moderna da filosofia, a fim de tentar ler os antigos nessa chave. E quando a gente fizer esse movimento no nosso curso, nós vamos então ler e discutir parte da documentação sobre Hesíodo, um nome que normalmente é associado à poesia hexamétrica arcaica, ao lado de Homero, mas que desde a coleção Dios Crans já aparece mencionado ali como alguém que talvez estivesse entre os chamados pré-socráticos, porque tem reflexões de ordem cosmogônica sobre a arqué, ele tem ali uma reflexão sobre o que é o princípio das coisas, pode não ser exatamente a reflexão mais lógica, ou seja, ela ainda tem aspectos mitológicos muito preponderantes, mas o impulso para refletir sobre a origem das coisas se encontra ali. E depois dele a gente vai revisitar por alto, obviamente, e aí é o momento em que as pesquisas individuais de vocês podem guiar melhor em quais autores nós vamos nos deter, mas a gente pode passar por Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Xenófanes, Parmênides, Heráclito, Anaxágoras, Empédocles, Demócrito, Protágoras, Górgias. Vejam, todos mencionados até aqui, normalmente considerados pré-socráticos, uma etiqueta sobre a qual a gente vai falar. O Nietzsche às vezes falava pré-platônicos, uma etiqueta bastante problemática, mas que tem vigência aí, digamos, na prática filosófica até os dias de hoje, na universidade e fora dela. Vão ser os autores sobre os quais nós vamos falar mais. Alguns sofistas, o Górgias apareceu aí mencionado, mas a gente pode incorporar outros. E Platão. Platão que já foi chamado por um colega meu da filosofia, um estudioso de Adorno, de o maior dos sofistas. Eu acho que enfim, isso não é uma inovação dele, mas eu acho que é uma alcunha interessante assim, para a gente pensar no que é o trabalho de Platão. Mas eu tento então, dos primeiros nomes da prática filosófica no que é a história da filosofia ocidental, até Platão, justamente porque esse recorte com que a gente trabalha, de pré-platônicos, me parece ter um certo sentido, e a gente vai tentar rastrear que sentido é esse a partir de algumas propostas do Nietzsche. Tá? E aí, para concluir a ementa, em paráfrase ao título de uma das obras de Friedrich Nietzsche, é possível dizer que, em suma, estudaremos autores antigos e modernos com o objetivo de refletir sobre a utilidade e a desvantagem da história, entre parênteses, da filosofia, para a vida. Aí é o título da segunda consideração intempestiva do Nietzsche. A gente vai lê-la. Ela me parece muito importante para refletir sobre o que é, digamos, a crítica que o Nietzsche faz à modernidade, a essa espécie de desvinculação do que se estuda do que é uma prática de vida. E esse é um texto normalmente muito lido pelo pessoal da história. Tá? Mas, a meu ver, ele é fundamental para quem estuda a antiguidade tout court. Então, estudos clássicos, bacharelado de grego e latim, quem estuda filosofia antiga, quem estuda história antiga. É um texto muito legal sobre o qual a gente vai falar. Daí eu apresento muito rapidamente o programa para vocês. Hoje, que é a nossa primeira aula, essa introdução, a gente vai falar logo mais um pouco mais sobre Hadot e Foucault e alguns autores que os estudaram. Na segunda aula, a gente já parte para a leitura do Nietzsche, e aí vejam que a ênfase primordial desse curso vai ser a leitura das fontes primárias. Eu sei que todo mundo tem vidas ocupadas,
E aí o que é, digamos, exigido do curso, ou exigido pelo curso, é ler pelo menos, né, um texto por semana do que a gente vai considerar as nossas fontes. Dentre elas, autores modernos, como Nietzsche. E todas as recomendações de bibliografia secundária, ou seja, os estudos sobre esses autores, que são as nossas fontes, são facultativos. Eu, como professor, vou tentar ler todo o material que eu deixei disponibilizado, boa parte já está lido, mas eu deixo o convite a que vocês leiam essas outras obras, pedindo encarecidamente que tentem ler as fontes principais. Algumas dessas obras estão em inglês, em francês, em alemão, italiano, em espanhol, etc. E esse é um detalhe da formação na pós-graduação. É exigido de nós ter um certo traquejo com as línguas estrangeiras, porque muitos materiais não foram traduzidos para o português, e para ter acesso àquilo, às vezes a gente tem que dar os nossos pulos, né? Estudar um idioma, mesmo que no caráter de uso instrumental do idioma, usar as ferramentas de tradução para tentar avançar, tá? Então, a escolha da bibliografia passa também por isso. Na terceira aula, a gente vai ler as considerações intempestivas 2, essa que eu acabo de citar, sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida. Parece um texto sensacional, que abre para muitas discussões. Na quarta aula, a gente vai ler o que teria sido a quarta das considerações intempestivas, que eu já mencionei, Nós Filólogos. Lá tem muitas reflexões sobre a filosofia antiga, feitas pelo Nietzsche, ainda filólogo. E na quinta, a gente dá o salto para a antiguidade, tentando ver de que forma esses apontamentos de Hadot, Foucault, Nietzsche e outros nos permitem refletir sobre as particularidades da prática filosófica, sempre em conjunto com ideias filosóficas entre os antigos. E aí a gente passa pelos poemas Teogonia e Trabalhos e Dias de Hesíodo, o que sobra dos fragmentos e testemunhos acerca de Tales, Anaximandro e Anaxímenes. E vejam, a sugestão de leitura, né, o pedido de leitura é sempre das fontes primárias. Então vamos ler Hesíodo, vamos ler os fragmentos de Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Na aula 7, vamos ler os poemas que sobraram de Xenófanes. Na aula 8, o poema de Parmênides. Na aula 9, os fragmentos de Heráclito. Na aula 10, os fragmentos de Anaxágoras e Empédocles. Na aula 11, os fragmentos de Leucipo e Demócrito, sobretudo Demócrito. Na aula 12, os fragmentos de Protágoras, Górgias e Antifonte. Então vejam, vai ser preciso debater o que significa ler fragmentos antigos. Isso vai ser feito por nós. Mas o que eu quero é que vocês tenham contato com esse material, tá? O ideal, como eu disse agora há pouco, é o domínio das línguas originais em que essas obras foram escritas. Mas a gente vai tematizar o problema da tradução. Porque se eu tenho acesso a esses textos em português, e às vezes as traduções são divergentes, como eu, enquanto pesquisador em filosofia, procedo? Se o seu objeto for um autor grego antigo, a minha sugestão é sempre tente estudar um pouco a língua. Atualmente a gente tem cursos virtuais, algumas vezes gratuitos, que podem ser frequentados, porque me parece que se propor estudar um autor cuja língua você desconhece de todo, pode ter problemas muito graves na metodologia, né, na interpretação que você propõe desse texto. Mesmo que você leia muito sobre a obra, leia muito sobre aquele texto em línguas modernas. Então, eu faço já esse convite a que vocês, sobretudo quem tem por objeto principal um autor antigo, estude a língua em que esse autor se expressou. Porque uma língua não é um instrumento do mundo aí que tanto faz se é praticado de uma forma ou de outra. Então a leitura prévia de cada aula é a leitura prioritária. Exatamente, Daniele, perfeito. Exatamente. Vejam que no programa já fica dito ali, né? Leitura prévia e discussão do autor em questão. O que eu logo mais vou mostrar para vocês no próprio Drive como está essa organização. Vocês vão ver, é bem intuitivo. Eu não tenho o hábito de organizar Google Classroom. Tento manter sempre assim a sala de aula em que a gente vai ter o nosso encontro, a pasta do Google Drive, onde vocês vão ter acesso aos textos,
e o nosso contato extra-classe feito por e-mail, tá? Então, vocês vão ver que é bem intuitivo a forma como está organizada a bibliografia, mas tenham isso claro. A leitura esperada de vocês é sempre de um texto, né? Às vezes, quando são dois autores assim, um conjunto de fragmentos de um autor e um conjunto de fragmentos do outro autor, mas em geral são textos não muito longos, 30 páginas, 40 páginas, algo assim. E as outras recomendações são uma a mais. Quem quiser se aprofundar no tema, quem quiser entrar na discussão, né, mais bem preparado, pode e deve recorrer a esses outros materiais, mas eu não vou exigir que ninguém, a princípio, leia essas outras recomendações, tá? Aí na aula 13 a gente já entra numa obra completa, que é a República de Platão, mas que, paradoxalmente, a gente não vai ler completa, né? Quem já teve o prazer de ler a República sabe, é uma obra longa, exigiria, né, para ser tratada, pelo menos um curso inteiro dedicado a ela, mas o que nós vamos fazer é um recorte. Então, eu vou sugerir ali a leitura dos livros 1 a 3, eu coloquei 1 a 4, 1 a 3 ou 1 a 4 da República, e na aula 14 ler os livros 9 e 10. Então a gente vai tentar amarrar ali o início e o fim da República, nessas aulas 13 e 14, e nas aulas 15 e 16, que tiveram que ser aglutinadas num único dia, porque o nosso cronograma é tão exprimido que eu não conseguia começar antes o semestre e não posso passar do dia 27, que eu tive que, enfim, sair com essa solução um pouco estranha, de aglutinação das duas aulas numa só, mas na qual a gente vai ler, dando um salto cronológico, Luciano de Samosata. E eu explico por que isso. Porque me parece, com esses dois textos, Leilão dos Filósofos e Ressuscitados ou O Pescador, né, que são uma continuação, uma espécie de série, em que Leilão dos Filósofos introduz um problema e as consequências dele vão respingar lá em Ressuscitados ou O Pescador, o Luciano ilustre da forma mais óbvia, mais clara, o que a gente está falando sobre a filosofia como modo de vida, entre os antigos. Porque a reivindicação, para quem não sabe, o Luciano de Samosata, ele é um escritor, em geral, de diálogos, obras em prosa, às vezes narrativas, mas com um viés cômico muito forte, né? Um viés do que a gente pode chamar de invectiva, né? De ridicularização dos costumes, de crítica da cultura do tempo dele, e no caso desses dois diálogos, o que está em questão é justamente o problema que significa para um filósofo praticante, digamos, do estoicismo, ou para um filósofo praticante do cinismo, pregar um conjunto de frases, um conjunto de ideias, e não vincular isso a uma prática mantida por ele no seu dia a dia. E, a meu ver, ilustra muito bem tudo que a gente vai falar aqui, e eu tento justificar, assim, esse salto cronológico que a gente faz, então, de Platão a Luciano. Tem pelo menos 6, 7 séculos aí entre um e outro, e a gente termina o semestre de forma um pouco mais leve, um pouco mais engraçada. Vai ser a última aula, eu não vou estar cobrando, né, nada de muito grave nessa aula. A gente vai mais ler para se divertir e ver a ilustração da nossa tese nesses dois diálogos de Luciano. Tudo bem até aqui? Sim? Como eu disse, eu não estou acompanhando muito bem aí no chat, eu tento ver se quando alguém comenta alguma coisa, mas se eu não vir algo, sintam-se livres para abrir o microfone, falar e interagir, certo? Se ninguém fizer nada disso, eu vou seguir feito um caminhão. Beleza. Obrigado, Maurício. Tá ótimo. Aqui agora eu apresento para vocês então a pasta virtual com os textos da disciplina. Esse é o Drive, cujo endereço eu já enviei para vocês no e-mail de hoje. Vocês têm acesso a todo esse material que está organizado então. 000 Programa da Disciplina, é um arquivo PDF. Depois vem Aula 01 Suplementar. Sempre que vocês virem a palavra suplementar, isso quer dizer que não é a leitura principal daquela unidade, né, daquele encontro. Por que na aula 1 não tem leitura principal? Porque o curso não começou propriamente. Não estou partindo do pressuposto de que ninguém leria nada para se preparar para o curso. Então todas as recomendações aí são suplementares.
eu sugiro ler do Foucault A História da Sexualidade. Como eu disse para vocês, esse é um livro que ele escreve enquanto está ministrando os cursos na década de 80 lá no Collège de France, no qual ele se preocupa com a questão da hermenêutica do sujeito, a relação entre sujeito e verdade, e aí a história da sexualidade, em alguns momentos, sobretudo no segundo tomo, vai tangenciar algumas dessas questões. Eu sugiro ainda o do Hadot, né, o que é a filosofia antiga, e esse eu sugiro assim, com muita veemência, sobretudo para quem é estudante da filosofia antiga, né, do mestrado em filosofia antiga da UES. Não é uma leitura difícil, tá? O Hadot, ele obviamente é um pesquisador, digamos, profundo, conhecedor dos autores antigos, mas pelo próprio título dessa obra, né, tem aqui uma proposta pedagógica evidente, e ele pretende ilustrar essa tese dele de que a filosofia como modo de vida é característica fundamental da filosofia praticada entre os antigos. Então eu deixo essa forte recomendação para quem é do nosso mestrado, porque ali vocês vão passar por autores pré-socráticos, vocês vão passar por Platão, por Aristóteles, vão chegar às filosofias do período helenístico, obviamente sem muita profundidade, mas ele dá uma bela visão de conjunto, e essa é uma boa sugestão. E aí vejam, depois eu dou o exemplo aqui com a aula 2, para ficar mais claro o que é então pedido de vocês, né, em termos de leitura, e o que é sugerido como suplementar. Vejam lá, aula 2, Nietzsche. Texto originalmente publicado em 1873, A Filosofia na Era Trágica dos Gregos. Dou aqui uma sugestão de tradução que eu encontrei na internet. Na sequência, aula 2, Nietzsche, mesma coisa, é uma outra tradução. Obviamente não estou pedindo que vocês leiam as duas traduções, vocês sempre podem escolher aquela que, por quaisquer motivos, agradem mais vocês. Então vocês podem pesquisar quem é o tradutor, vocês podem olhar à disposição na página se a mancha gráfica é melhor do que a outra opção, mas leiam uma das opções. E aí logo depois vem aula 2, suplementar. Sugestões de leitura complementar aí. Barros, né, autor de um artigo sobre Nietzsche e a filosofia na era trágica dos gregos. Depois o Müller, né, de Griechen im Denken, Nietzsche, não sei o que, por aí vai. Tá? Então, assim está organizada a nossa pasta. Então é muito simples. Basta vocês abrirem o cronograma, saberem qual é o dia da aula, né, qual é a aula, e aí verem lá qual é a leitura principal recomendada para aquela aula e as sugestões de leitura suplementar caso queiram aprofundar, estudar mais, refletir de forma mais detida sobre o tema. Certo? Todo mundo está com acesso à pasta do Google Drive? Não tiveram problema não? Beleza, então eu vou seguir aqui. Porque agora a gente começa, digamos, para além da parte prática, né? No final da aula, quando a gente estiver chegando ali por volta de 9h50, para os alunos matriculados regularmente no curso, eu vou falar um pouco sobre distribuição de nota, as avaliações, essas coisas assim. E aí quem não for aluno, né, regular pode já dar boa noite e não precisa escutar o blá blá blá, né? Isso fica então para o finalzinho. Sem mais delongas, a gente passa então ao que eu me propus como tema para a aula de hoje, que é dizer de onde vem essa noção de filosofia como modo de vida nos autores mencionados até aqui. O Pierre Hadot, como eu disse, ele morre recentemente, né? Ele viveu até 2010, viveu entre 1922 e 2010. É um estudioso da filosofia antiga que se interessa particularmente, a princípio, por neoplatonismo, mas é um frequentador, né, de Platão, Aristóteles, e lá pela década de 70, 80, começa a desenvolver essa noção de que a filosofia antiga é caracterizada por um aspecto muito distintivo do que a prática filosófica na modernidade, que é o pressuposto de que se engajar na via filosófica não é dominar uma série de conceitos, uma série de raciocínios, uma série de, digamos, de pensamentos, mas sim relacionar esses conceitos, esses raciocínios, isso que é da ordem de uma lógica, a uma prática na vida.
a uma conduta humana em sociedade, né? Então inserido ali na sua comunidade. E qualquer que seja essa comunidade. A comunidade pode ser a polis, mas pode ser um outro recorte. Tá? E o Hadot diz que ele desenvolve essa ideia de que então a filosofia antiga se distingue da prática da filosofia moderna por isso, esse engajamento visceral entre ideias, discurso e uma prática cotidiana, inclusive envolvendo exercícios espirituais, envolvendo meditação, todo um trabalho de controle do corpo, controle dos impulsos, dos desejos, etc., quando ele constata haver uma espécie de incoerência profunda entre os textos antigos, aquilo que eles dizem, aquilo que eles mostram os antigos fazendo, e a forma como a modernidade os lê. E isso fica muito claro se a gente pensa no que, às vezes, é prática da filosofia analítica, que é, por exemplo, ler um diálogo de Platão e depreender dali quais são, digamos, as verdades a que Sócrates chega, né? As conclusões a que Sócrates chega, tentando extrair dali meio que equações, né? Equações lógicas. O Hadot vê isso com muita desconfiança, porque ele fala que isso é justamente a expressão mais extrema da ruptura entre as crenças, né, as ideias, o discurso e a prática. E da perspectiva que ele adota, então, a filosofia moderna rompe com algo que seria extremamente saudável na prática da filosofia antiga, que é fazer com que ideias, discurso e ações coincidam, né? Ou caminhem para o mesmo sentido. E ele se pergunta, por que então os autores antigos, se eles praticassem a filosofia como os modernos a praticam, recorreram a práticas discursivas tão diferentes quanto, né, mitos, poemas, diálogos, cartas, tratados, etc., para transmitir suas ideias. Se eles tinham a preocupação única e exclusivamente com teorias, né, com ideias, com conceitos, por que eles não praticaram todos, né, tratados filosóficos extremamente áridos, mas recorreram com frequência a diálogos, a narrativas, a poemas? O que explica, né, essa pletora de práticas discursivas diferentes? O Hadot vai dizer porque essas obras perfaziam para, né, digamos, quem acompanhava o filósofo, o autor em questão, um caminho de aprendizado. Então, ler um diálogo de Platão, escutar a recitação de um poema como o de Parmênides, certos trechos da prosa de Heráclito, fazia parte do que era uma formação que envolvia não apenas as ideias apresentadas ali, mas uma prática cotidiana. E aí o que o Hadot vai defender é que a filosofia antiga não aspirava a informar um leitor, como às vezes se crê em várias leituras modernas, mas sim a formar um discípulo por meio do incentivo a práticas e exercícios espirituais. Então vejam que é muito diferente a gente conceber a filosofia ou o conhecimento como um meio de informar as pessoas, do que pode ser a ideia de que a filosofia ou o conhecimento possa formar pessoas. Esse jogo funciona também em francês, como funciona em português. E isso que eu estou extraindo, então, está, de certa forma, dito aqui o que é a filosofia antiga. E eu trago um trechinho do livro para ilustrar isso que eu acabo de dizer. Na página 19 desse livro, na minha tradução, o Hadot vai dizer: eu quero dizer que o discurso filosófico deve ser compreendido na perspectiva do modo de vida, do qual ele é, ao mesmo tempo, o meio e a expressão. Por conseguinte, que a filosofia é, antes de tudo, uma maneira de viver, ainda que estreitamente ligada ao discurso filosófico. Então vejam que a filosofia, assim, não se reduz ao discurso filosófico, não se resume ao conhecimento filosófico, nem aos argumentos que esse conhecimento possa vir a tecer, mas precisa compreender um conjunto integrado de ideias,
discursos e ações. E essa coerência entre discursos, entre ideias, discursos e ações é frequentemente exigida dos filósofos. O momento do nosso curso em que isso vai ficar mais evidente é com a leitura dos diálogos de Luciano de Samosata. Perfeito. Isso no que o Hadot tem a dizer sobre a prática da filosofia antiga. E por que, ou de que modo, ele vai contrapor essa prática da filosofia antiga àquilo que ele testemunha em sua própria época. Ele vai ver na prática de contemporâneos dele, mas em vários autores que remontam, segundo ele, à própria Idade Média, uma ruptura entre o que é essa prática da pessoa e o que são as suas ideias e os seus discursos filosóficos. E ele vê na Idade Média esse momento de ruptura relacionando isso ao momento em que a teologia faz da filosofia uma espécie de serva, uma espécie de anquila theologiae. Essa é uma expressão latina que às vezes aparece nos textos. A filosofia, e depois isso vai ser aplicado inclusive à filologia, como serva da teologia. Ou seja, é preciso estudar lógica, é preciso estudar as línguas antigas, o conhecimento da gramática, etc., mas para que isso sirva à interpretação sagrada, normalmente a apostólica romana, dos textos sagrados. Se, eventualmente, argumentos lógicos, argumentos gramaticais, filológicos vierem a se contrapor à leitura sagrada dos textos sagrados, a preponderância é da teologia, nunca dessas outras áreas que são servas da interpretação das Sagradas Escrituras. Então, a escolha do Hadot não é arbitrária, ele vai tentar entender nesse longo lapso de tempo que vai aí, digamos, entre século V e século XV, talvez um pouco antes, 14, o momento em que a filosofia antiga, tal como praticada desde Sócrates até Plotino, vai ser radicalmente transformada. Obviamente, se houver entre nós aí um medievalista, é possível ter muitos contra-exemplos ao que o Hadot está propondo, ainda que me pareça existir uma certa razão no que ele sugere em termos gerais, em termos de uma desautonomização do filósofo, quando a gente pensa ali em século XI, século XII. De fato, as instituições de controle do discurso filosófico são muito mais fortes do que numa Atenas clássica, ainda que pese em contrário a condenação a Sócrates, à morte. Mas Sócrates foi a vespa que picou muitas vezes o cavalo bravo que era Atenas. Tá? E aí, para ilustrar essa tese do Hadot, eu trago esse trecho, para dizer onde ele está defendendo isso em seu livro, em que ele diz: durante a Idade Média, a filosofia, coloca entre aspas, posta a serviço da teologia, doravante nada mais é do que um discurso teórico, e quando a filosofia moderna conquista sua autonomia, no século XVII e sobretudo no XVIII, ela sempre mantém a tendência de se limitar a esse ponto de vista. Eu disse ela mantém a tendência porque, de fato, a concepção original e autêntica da filosofia greco-romana jamais será totalmente esquecida. Como eu já tinha dito, o Hadot vai tentar rastrear autores modernos que ainda trabalham com essa ideia de que a filosofia, para ser filosofia efetivamente, não pode se resumir a argumentos, a ideias, a discursos, mas precisa envolver uma prática cotidiana, uma prática que é de ordem pessoal, subjetiva, se a gente quiser, intrasubjetiva, ainda que, obviamente, em diálogo com outros sujeitos no âmbito de uma comunidade. Tá? O próprio Kant, ele vai ser lido assim pelo Hadot. Ele tem um livro sobre o Goethe, por exemplo, que é um autor mais conhecido da literatura, mas ele vai, digamos, destacar alguns autores em que ele reconhece esse impulso para colocar em prática o que são ideias e discursos filosóficos. Mas como eu já adiantei, o Hadot não está sozinho. Quando ele começa a publicar os seus primeiros estudos nessa direção, isso já lá na década de 50,
Ele vai ser lido pelo Michel Foucault, e é muito interessante porque, eu vou mencionar logo mais, há um texto do Pierre Hadot, nesse livro, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, que se intitula Um Diálogo Interrompido com Michel Foucault, Convergências e Divergências. É um texto breve, de 7 páginas, em que o Hadot faz uma espécie de balanço do que é esse diálogo interrompido entre ele e Foucault, justamente porque as pessoas, depois da morte do Foucault, começaram a notar as ressonâncias de um no outro e começaram a indagar o Hadot sobre a ordem desse diálogo. E é um texto interessante, em que ele vai dizer que, a certa altura, quando ele entra no Collège de France, o Hadot é procurado pelo Foucault. O Foucault já era um celebérrimo, né, um autor muito conhecido, e o Hadot, um helenista, assim, né, estudioso da filosofia antiga, meio obscuro. E o Foucault diz que tinha lido as obras do Hadot com muito interesse. E o Hadot diz: eu, para minha vergonha hoje, tive que admitir que conhecia muito mal a obra de Michel Foucault, mas depois que ele me procurou e a gente começou a conversar, eu fui procurar os seus livros, já os conheço bem, e aí ele tenta, ele próprio, fazer um balanço do que há de convergência entre o pensamento dele e o de Foucault e o que há de divergência. Uma das divergências que vai ficar explicitada logo mais é que Foucault vê a ruptura entre a prática da filosofia antiga, com esse engajamento visceral entre ideias, discurso e prática, não na Idade Média, não, digamos, na influência que a teologia exerce sobre as práticas epistemológicas medievais, mas em Descartes, né, na ruptura do cogito, ou do cogito cartesiano, em que o Foucault vai detectar ali, digamos, a ruptura radical entre a vida interior de um sujeito e o que são as suas ações externas no mundo. Tá? Mas, então, quem tiver interesse por esse diálogo entre o Foucault e o Hadot, esse é um texto interessante. Tá? Fica aqui essa recomendação. Como eu já mencionei, o Foucault, na década de 80, vai estudar a constituição do sujeito. Ele está preocupado aí com o sujeito moderno, a sua relação com a verdade, né? A coragem para a verdade, um dos impulsos da ciência moderna. Mas para isso ele se volta à constituição do sujeito antigo, e no âmbito desses estudos vai refletir sobre isso, então, que é a ideia de filosofia como modo de vida entre os autores antigos, né, entre os pensadores antigos. E é no âmbito desses estudos, né, tem a hermenêutica do sujeito, tem a coragem para a verdade, onde ele vai falar da parrésia dos cínicos, né? A parrésia é o nome grego para liberdade de discurso, né? Para ser apto a falar aquilo que te passa na cabeça sem travas, né? Sem rabo preso com ninguém, sem temer as consequências de dizer a verdade. E é no âmbito desses estudos, então, que o Foucault defende que a filosofia é mais do que uma forma de pensamento abstrata, constituindo um estilo de existência que enriquece a relação do sujeito consigo mesmo a partir de práticas de subjetivação, no âmbito de uma cultura de si. E essas práticas de subjetivação é um outro nome para aquilo que o Hadot vai chamar de exercícios espirituais, que em grego a gente poderia chamar de ascesis, né? Então de ascese, que no âmbito religioso, teológico, vai ter uma outra conotação, mas que deriva dessa ideia de práticas físicas e espirituais, de treinamento do corpo para um domínio de si. O Foucault vai preferir trabalhar com a ideia de cultura de si. E ele, inclusive, vai pensar no que a prática de escrita, como uma escrita de si, o exercício de consciência proposto por Agostinho, por exemplo, e outros autores. Alguém comentou alguma coisa? Deixa eu ver como eu acho o chat aqui, só um segundo. Só um segundo. Aqui, ó, o chat. O Gilvan comenta, né? Essa sua explicação é muito coerente, uma vez que na primeira época medieval o poder espiritual e cultural estava em mãos do clero católico, detentor da cultura, literatura e filosofia, responsável pelo pensamento teocêntrico,
Ou seja, esse é um exemplo de como a teologia fez da filosofia uma espécie de serva. Né? Exatamente. Então, o Gilvan está comentando ali sobre o Hadot, né? A forma como o Hadot interpreta digamos, esse contexto de produção do conhecimento. Perfeito, o que o Paulo diz, né? A parrésia como franqueza no falar e no ouvir. Perfeito, exatamente. Ótimo. Excelente, pessoal. Que bom que vocês estão acompanhando aí. Como eu disse já, às vezes essa interação é um pouco, né, parece um pouco falha, mas eu fico contente sempre que aparecem, né? E fiquem livres para abrir o microfone e se manifestar quando vocês tiverem algo pertinente a comentar. E aí vejam que é no curso de 1982, intitulado Hermenêutica do Sujeito, que o Foucault vai dizer o seguinte. E aí a gente está caminhando para o que é essa concepção da filosofia como forma de vida na caracterização que o Foucault vai dar a isso, falando de uma estética da existência. Ele diz, chamemos filosofia a forma de pensamento que se interroga sobre o que permite ao sujeito ter acesso à verdade. A forma de pensamento que tenta determinar as condições e os limites do acesso do sujeito à verdade. Assim sendo, se isso pode ser chamado filosofia, acredito que seria possível chamar de espiritualidade a busca, a prática, a experiência pelas quais o sujeito opera sobre si mesmo as transformações necessárias para ter acesso à verdade. E não há oposição de forma nenhuma entre filosofia e espiritualidade nesse comentário do Foucault. Ele vê, na verdade, uma relação de complementaridade entre o que é, então, uma filosofia, enquanto um conjunto de reflexões do sujeito em vista da verdade, e o que são as práticas espirituais, isso que o Hadot vai chamar de exercícios espirituais, como uma tentativa de autocondicionamento para a prática da verdade na sua vida. E aí o Foucault vai ter nos cínicos exemplos importantíssimos do que é isso em termos de parrésia, né? Como foi sugerido pelo Paulo, falar franco, falar com franqueza, ouvir, né, a resposta do outro à minha colocação com franqueza, também com franqueza. E é muito legal que esse curso termine com o Luciano, de Samosata, porque, a meu ver, ele tem algumas dessas características dos cínicos, né, no que é a sua prática de escrita. Então, a gente vai ver isso também no final do curso. E aí, quando já se aproximava da morte, né, o Michel Foucault ele morre em 1984, inclusive esse ano a gente comemora os 40 anos, né, lembra os 40 anos da morte de Michel Foucault, e então muitas efemérides vão aparecer por aí, né, publicações, etc. Mas quando ele se aproxima da morte, nas últimas publicações ele passa a falar de uma estética da existência, e embora não tenha desenvolvido plenamente isso, fica muito claro no que ele está refletindo sobre as relações entre sujeito e verdade, as modalidades do governo de si em vista dessa verdade, as formas de coragem para dizê-la, para encará-la, para vivê-la, se inscreve nesse projeto mais amplo de uma estética da existência, que então Foucault parece defender nesse momento, e que ele descreve, a certa forma, numa entrevista depois publicada e recolhida em livro, né, nos Ditos e Escritos 2, da seguinte forma, e aí eu cito o Foucault em minha tradução, quando ele tenta caracterizar o que seria essa estética da existência. Ele diz, trata-se de saber como governar sua própria vida a fim de lhe dar a forma que seja a mais bela possível, aos olhos dos outros, de si mesmo e das gerações futuras para as quais poder-se-á servir de exemplo. Eis o que tentei reconstituir, a formação e o desenvolvimento de uma prática de si que tem por objetivo constituir-se a si mesmo como artesão da beleza de sua própria vida. A noção de estética da existência, obviamente, não existia entre os antigos, né? Quando o Foucault está dizendo que nos seus estudos dos antigos eles encontram algo dessa natureza, mas reivindicam uma estética da existência para si e como algo significativo para seus contemporâneos, seus leitores, seus estudiosos, ele sabe que algo da ordem de uma estética da existência não poderia ter sido reivindicado por um Sócrates, por exemplo,
poderia ter sido reivindicado por um Plotino. Mas é nesse jogo anacrônico, então, de leitura dos antigos, mas que inspira algo de instigante para o presente, que me parece ser possível detectar de forma mais clara a dimensão nietzschiana da proposta do Foucault. Tá? Essa ideia de se tornar artesão de si aparece em muitos dos livros do Nietzsche. Né? A Gaia Ciência, me ocorre assim, de imediato, aforismos em que isso é muito evidente. A ideia de que a mais difícil poesia não é aquela que se escreve, mas aquela que se vive no dia a dia. E, a meu ver, isso não é gratuito. Né? Então, essa semelhança, por assim dizer, de conclusões a que o Foucault chega, e o Nietzsche, muito antes dele, tinha chegado, por meio de um estudo dos antigos, indica para a gente o que eles podem ter encontrado, a meu ver, com razão, na leitura feita desses autores antigos, e o que pode ter razão em ser resgatado desses antigos para os dias de hoje com pertinência. Vocês vão ver que esse curso vai propor, né, ele foi proposto no âmbito de um curso de pós-graduação na filosofia, do curso da UES. Ele tem por objetivo instar a que vocês, aí, os alunos inscritos, né, da pós-graduação, mas também como ouvintes, como alunos especiais, reflitam sobre qual é a pertinência daquilo que vocês estudam para vocês. E isso eu faço assim, sem nenhum tipo de acusação nas entrelinhas. Porque eu mesmo, muitas vezes, me vi instado a pesquisar determinados temas porque era da linha de pesquisa de um possível orientador, ou porque um professor me sugeriu aquilo, sem que eu parasse para refletir, mas isso é significativo minimamente para mim? E por que isso acontece, a meu ver? Pelo motivo que Hadot, Foucault e Nietzsche criticam a prática moderna da filosofia como essa prática que desvincula o objeto estudado da forma como a gente estuda, da forma como a gente vive. E se me parece haver algo de interessante em propor esse tipo de leitura, esse tipo de curso, é justamente para que a gente possa se colocar um pouco em questão. Ter um certo distanciamento e falar, mas peraí, no meu caso, por exemplo, eu estou estudando lá no mestrado as origens da tragédia, por que motivo? O que é que nisso me instiga a viver a minha vida hoje? E vejam que isso não é da ordem de um utilitarismo barato, né? Dizer que a gente precisa necessariamente achar uma utilidade para tudo que a gente estuda, muito antes pelo contrário, né? Não é dessa natureza, mas é tentar ver de onde surgiu para nós o desejo de estudar um determinado tema e se estudar esse determinado tema realmente faz sentido para nós ainda. Né? Porque se a motivação é meramente externa, me parece que de repente refletir sobre esse objeto e escolher um outro objeto mais consonante com o que são as nossas questões, os nossos interesses, seria possível e seria, no limite, extremamente desejável. Tá? E o Gilvan comenta, genial essa sua chamada de atenção. Segundo Aristóteles, o objetivo da tragédia é suscitar uma catarse, isto é, uma purificação das paixões. Isso, exatamente. Então, o estudo da tragédia pode ser significativo para certas pessoas. Eu acho que, de alguma forma, foi para mim, sem querer me colocar em pé de igualdade, né, muito longe de mim, mas foi a seu modo também para o jovem filólogo Nietzsche, quando ele se envolve lá na polêmica do nascimento da tragédia. E pode ser ainda para muitas outras pessoas. A questão é que pode, para alguma pessoa, ser não significativo, ainda que essa pessoa estude o tema. E aí, a minha chamada de atenção, como você comenta bem, é para que esse momento aqui seja um momento de autorreflexão também, em que vocês possam refletir, eu estou fazendo um curso de filosofia, né? Por exemplo, cursei graduação em filosofia, eu estou fazendo um mestrado em filosofia. Será que ler um livro, como, por exemplo, não sei, um diálogo de Platão, ler um livro do Nietzsche, da Simone Weil, né?
é algo que eu pratico para simplesmente dominar as ideias que estão ali e conseguir responder uma prova dissertativa sem me deixar tocar de todo por aquilo, sem levar em conta absolutamente nada do que é dito ali sobre relações humanas, sobre os valores que estão em jogo, sobre uma prática de vida, né? Se a gente tiver o tempo de falar, né, certas ideias da filosofia nietzschiana, o eterno retorno, uma vez colocado diante dessa hipótese, né, do eterno retorno, eu saio não modificado daquilo, isso, né, não me transforma de forma nenhuma. Então, é de fato uma chamada de atenção, assim, será que a filosofia pode ser outra coisa? E a meu ver pode, como já foi, né? O Celso comenta, falo sobre os comentários de Denis, professor, que achei bem pertinentes, mas sim concordo contigo. Ah, tá, eu não tinha visto que o Denis tinha comentado algo. Ah, tá aqui, ó. Denis, vamos resgatar os comentários. Perdão, não ter visto. Haveria uma distinção entre ser artesão de si, de um ponto de vista individual, uma busca de prática comunitária de filosofias como modo de vida, que me parece, salvo engano, ocorrer na antiguidade. Quando Adorno cita a filosofia medieval, estaria ele se referindo à escolástica? Pois me parece que um autor patrístico como Agostinho esteja em sintonia com a filosofia como modo de vida, salvo engano. Perfeito, perfeito. O que está no horizonte do Adorno é o medieval tardio, né? Assim, a partir ali do século XI, XII, de fato a escolástica. Então, São Tomás de Aquino, a gente poderia talvez dizer. Mas, sem dúvida, Agostinho, o próprio Boécio, né? São todos autores cristãos, mas que estão imbuídos aí de a prática da filosofia como modo de vida. Não tem a menor dúvida. As próprias confissões do Agostinho deixam isso muito evidente, né? Como dominar argumentos por si é muito pouco. Como é preciso haver uma conversão. Aí é óbvio que para esses autores, a ideia de conversão, que às vezes aparece, né, entre os filósofos, digamos, pagãos, como uma conversão à filosofia, aparece como uma conversão à fé. E aí todo o vocabulário ele é muito misturado, né? Tanto que no início do cristianismo a disputa era com os filósofos, pela prerrogativa de filosofar, né? Então de guiar vidas, de guiar as almas. O que mostra muito bem isso que você apontou, você tem toda a razão, Denis, concordo. E no que é a pergunta anterior, a meu ver, colocada também com muita razão, a ideia de ser artesão de si, desvinculado de uma comunidade, é muito individualista, digamos, inclusive me parece levar a certos contrassensos se mantida a ferro e fogo, né? Porque não é possível haver vida humana sem nenhum contato, né? Então, é a partir desses contatos que, me parece, a filosofia como modo de vida se constitui. Se a gente pensa mesmo no epicurismo, tenta se restringir relativamente com quem se convive, mas a comunidade está lá o tempo inteiro. Uma leitura que eu faço, e que não é sempre compartilhada por platonistas, é a de que no final da República, e eu vou tentar mostrar isso para vocês, o chamado que o Sócrates, personagem de Platão, faz ali no final do livro 9, não tanto a uma tentativa de transformação da vida na polis, mas é uma tentativa de transformação da própria alma. Então, há, a meu ver, na República, um elemento de retirada para o jardim, né, para mencionar aí a imagem epicurista. Mas mesmo na República, isso deve ser feito no âmbito de uma determinada comunidade, né? A gente pode pensar aí no que vai ser a academia platônica, o liceu aristotélico. Todas essas são fundações de comunidade, que não é a comunidade política tout court, mas nem acho que deva necessariamente ser. Se a gente leva em conta as críticas que Platão faz à democracia, por exemplo, me parece muito difícil instituir um modo de vida filosófico por parte de alguém que esteja totalmente imerso na democracia tal como caracterizada por Platão, né? Então, ótimo. Obrigado por ter trazido esses comentários e obrigado ao Celso por chamar minha atenção para eles. E aí o Denis complementa, inclusive já pensando em fazer o trabalho para essa disciplina, pensei na filosofia como modo de vida, nas confissões, uma espécie de exemplo disso tudo. Perfeito, você tem toda a razão.
te sigo inteiramente aí na ideia. Ótima ideia. Beleza. É bom vocês irem comentando sempre, porque coisas, né, que possam ser ambíguas ou ficarem aí mal esclarecidas possam ser trazidas de forma mais detida, né? Retomando aqui então, a filosofia como modo de vida aparece na obra desses dois autores de forma bem clara, né? Hadot cunha o termo, o Foucault o desenvolve em diálogo com o Hadot, mas eu vou citar aqui como isso aparece em outros estudiosos, para caso vocês queiram buscar outros autores, né, se interessem pelo tema, etc. O Daniel Desroches é autor de um livro chamado La Philosophie comme mode de vie, então bem explícito, né, a filosofia como modo de vida, de 2014, no qual ele segue abertamente as intuições do Hadot e do Foucault para estudar as principais atitudes existenciais experimentadas pelos gregos face à existência. E aí é de fato um panorama, né? Ele vai revisitar o socratismo, o cinismo, o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo e a via teorética que reúne as abordagens de Platão e Aristóteles. Então, é um panoramão, é um livro que deve ter lá suas 400 páginas e ele revisita essas, digamos, escolas filosóficas dessa perspectiva, a meu ver, aprofundando várias das intuições que o Hadot já tinha explorado no o que é a filosofia antiga. E aí depois, esse mesmo autor vai publicar um artigo intitulado A Filosofia como Modo de Vida, uma abordagem que recoloca os filósofos no coração da cidade, seguida de Ética da Coabitação, né? Uma percepção. No qual, tudo bem, ele situa isso. Esse artigo vocês conseguem encontrar facilmente na internet, mas depois ele vai desdobrar uma série de, digamos, consequências do que é essa ética da coabitação, que flerta com questões da ecologia profunda. Então, na linha aí do que foi a primeira pergunta do Denis, a ideia de que uma prática de si, né, uma estética da existência voltada única e exclusivamente para o sujeito, desvinculado do meio em que ele se encontra, é um contrassenso. Então é preciso praticar esse cuidado de si, levando em conta o que é a natureza, então lidando com essa alteridade que não se restringe a seres humanos, porque um problema grave do que o Daniel Desroches vai criticar em várias das éticas é o antropocentrismo. Então é achar que as regras de conduta devem guiar apenas as nossas relações com entes humanos, quando na verdade ela deveria nos guiar com relação a todos os entes viventes, considerando entes viventes inclusive rios, montanhas, etc. E para isso várias epistemes indígenas, né, aborígenes do Brasil, na linha do que tem sido estudado, né, pelo nosso colega, podem nos ajudar muito. E aí, de fato, o Daniel Desroches tem ido nesse caminho. Tá? Outra autora que eu cito aqui é uma estudiosa brasileira, Cassiana Lopes Stephan, lá da UFPR, do Paraná, que tem trabalhos sobre, entre outros temas, o diálogo entre Michel Foucault e Pierre Hadot. Ela rastreia muito bem a correspondência desses autores, como eles se conhecem, como as relações se desenvolvem, quais são as ressonâncias de um no outro. E daí ela desdobra suas reflexões sobre uma estética da existência entre antigos e contemporâneos. Então ela vai pegar essa expressão do Foucault e vai ver a aplicabilidade da mesma entre contemporâneos e antigos. Fica aí a sugestão da Cassiana Lopes Stephan, ela é doutora pelo UFPR, eu tive o prazer de conhecê-la num evento virtual. E um último autor que eu vou citar aqui, também brasileiro, é o Andítias Matos, tá? Autor desse livro que saiu no final do ano passado, intitulado A Filosofia como Forma de Vida, uma introdução ao estoicismo greco-romano. E ele me parece um livro interessante, eu até, como já mencionei antes, tenho um canal no YouTube em que eu o entrevistei, de certa feita, porque ele traz a noção modo de vida, já que o título da obra é uma obra que vai estudar especificamente o estoicismo. Então, se entre vocês tiver alguém que se interesse por essa escola, essa é uma recomendação interessante. Ele, de fato, estudou grego, estudou latim, conhece as fontes antigas, tem todo um trabalho aí para situar o leitor no que é o estudo dessas fontes, etc. Mas é interessante porque ele não vai mencionar nada do Hadot.
ele menciona o Foucault, então, como inspirador dessa ideia da filosofia como modo de vida, mas ele parece ignorar parte, digamos, dessa arqueologia do termo filosofia como modo de vida, que é o Pierre Hadot, que não aparece, portanto, mencionado em nenhum momento desse estudo. E aí ele vai trazer o Giorgio Agamben, que é um autor que eu conheço pouco, assim, mas que, pelo que eu entendi, então, chega a essa noção de filosofia como modo de vida, com os hífens, tal como está grafado aí, a partir do Foucault. E aí eu cito um trecho do Andítias, em que ele vai explicar essa expressão. Em L'uso dei corpi, o filósofo italiano Giorgio Agamben vislumbra um modelo de existência que chama de forma de vida, o qual diz respeito a uma vida que não pode ser separada de seus modos, ou seja, uma vida que é a sua própria maneira de existir, com que se desativam díades milenares que nos foram legadas pelo platonismo e pelo aristotelismo, tais como essência e existência, sujeito e objeto, transcendência e imanência, mente e corpo, natureza e alma, geral e particular e muitas outras. Por quê? Desativam essas díades? Porque quando você propõe que a filosofia é um modo de vida, dividir entre o que são as ideias, os discursos e as práticas não faz sentido. Se elas não estão unidas, as ideias, já, de certa forma, perdem o seu sentido, a sua validade. Ele continua. Uma forma de vida, e veja, ele grafa sempre com os hífens, é então uma vida cuja essência corresponde à própria existência, já que nela o ser se declina não pelo que é, mas pelo seu como. Nesse contexto, a filosofia pode ser entendida como uma forma de vida, uma arte de construir-se a si mesmo e não um conjunto de conhecimento que se põe enquanto algo separado do sujeito. Foi exatamente nessa fissura entre a filosofia como um modo de ser e de se cuidar e a filosofia como simples conjunto de saberes que Foucault viu em seus últimos cursos no Collège de France a diferença decisiva entre as antigas filosofias greco-romanas e as modernas, em especial a partir de Descartes. Com efeito, os filósofos gregos, em maior ou menor medida, faziam de suas filosofias modos de viver que determinavam todo o sentido de suas existências. E aí ele vai começar o seu estudo sobre o estoicismo nessas linhas, mas vejam, sem mencionar o Hadot, apoiando-se num Agamben que cita Foucault. Então essa já é uma deriva. Tá? E aí o nosso curso vai propor que a partir da retomada de Nietzsche na próxima aula, a leitura recomendada é A Filosofia na Era Trágica dos Gregos, do jovem Nietzsche, é um texto de 1873, quando ele não tinha ainda nem 30 anos, ele tinha 29 anos. A gente vai tentar fazer então uma arqueologia dessa noção de filosofia como modo de vida. Eu espero mostrar para vocês como nos escritos desse jovem Nietzsche, essa noção já está lá muito claramente delineada, tá? De que a filosofia antiga era praticada de uma forma radicalmente diferente da filosofia moderna, do tempo do Nietzsche. E eu aproveito então para dizer que, embora eu me fundamente nessas intuições em Hadot e em Foucault, a gente não vai parar para ler nenhuma das obras deles de forma detida. Eu parto delas. Mas a gente vai ler aqui no curso Nietzsche e os autores antigos. Eu vou tentar mostrar como essas intuições de Hadot e Foucault, apresentadas hoje, e outros autores, estão prefiguradas no que o Nietzsche faz em sua leitura da filosofia antiga. Tá? Então a leitura para o nosso próximo encontro é A Filosofia na Era Trágica dos Gregos. Há algumas traduções do texto para o português. Eu deixei 2 disponíveis no nosso Drive. A que eu vou usar é essa que está aí na imagem, mas eu não a encontrei em PDF. Se alguém a encontrar e quiser compartilhar comigo, eu posso subi-la para o Drive, mas eu não a encontrei. Em todo caso, a recomendação que eu faço, que eu deixo aqui, e que vale tanto para o estudo sério de qualquer texto de filosofia quanto de letras, é tentar levar em conta, sempre que possível, também a versão original na leitura e interpretação da obra em questão. Comecei a aula falando disso, a importância de estudar a obra, a língua em que um autor se expressa. Isso vale para qualquer autor, para qualquer obra. E no caso do Nietzsche, eu vou tentar sempre manter a leitura do original viva, então, ao nosso lado. Sempre que necessário, a gente vai recorrer ao termo original, ver a formulação original,
para tentar propor uma interpretação daquele texto a mais próxima possível do que tenha sido a sua formulação. São 10 horas, eu agradeço pela paciência de todo mundo que ficou aí. Espero que vocês tenham gostado da exposição. Como eu disse, são muitas questões para trazer, nós somos muitos aqui presentes, mas sintam-se sempre livres para abrir o microfone, falar, para escrever no chat. É ótimo quando a gente tem interlocução. Se não tiver nenhuma questão, obrigado, Adílio, pela presença. Ótimo, né, ter pessoas queridas aí conosco. Se não tiver mais nenhuma questão, eu vou só passar para os encaminhamentos práticos para quem está matriculado na disciplina como aluno regular do programa, tá? Vai ser super breve, eu prometo, no máximo 3, 4 minutos. Posso ir? Imagino que sim. Então, vamos lá. As formas de avaliação que eu vou adotar aqui são as seguintes e que estão lá no nosso programa. O que eu chamo de trabalho de escriba, que consiste em elaborar um texto expositivo, sintetizando por escrito as propostas principais de um dia de aula. Cada estudante será responsável por fazer o registro de pelo menos 2 aulas durante o semestre. Seu texto será compartilhado com os demais colegas e no início da aula seguinte, o estudante responsável pelo trabalho irá lê-lo para ajudar a situar as discussões anteriores. O texto deve ser formatado em fonte Times New Roman, tamanho 12, etc, etc. Então vejam, cada um desses textos vale 10 pontos ao longo do semestre, é muito simples. É fazer uma espécie de resumo, relatar um resumo de uma aula específica no início da aula seguinte. E aí compartilhar esse texto com os colegas. Depois, uma apresentação oral. A gente vai estabelecer datas previamente com vocês, né, os discentes, para que cada aluno faça uma apresentação acadêmica individual, com duração de 20 a 30 minutos, então num formato ali de apresentação acadêmica mesmo, de evento acadêmico, sobre um tema relacionado à sua pesquisa ou que seja simplesmente de seu interesse, explorando as potencialidades do diálogo entre o tema escolhido e as leituras e discussões da disciplina. Então, é interessante que já seja inserindo ali num dos autores que vão ser lidos por nós. Mas como nós somos muito diversos, temos autores, por exemplo, da Antiguidade Tardia, do Medievo, sintam-se livres para trazer outros autores para colocar em diálogo com as nossas propostas. Essa apresentação oral ela é em formato acadêmico para que vocês, inclusive, se quiserem se inscrever num evento de filosofia, num evento de humanidades, possam inscrever e apresentar esse trabalho. Tá? Eu tento sempre fazer a organização do nosso semestre da forma mais prática, de forma a que vocês possam publicar essas apresentações, como vocês vão ver, publicar o texto para o trabalho final, e esses trabalhos mais trabalhosos valem 40 pontos da nossa distribuição de nota. Por fim, o trabalho final, que é em formato de artigo acadêmico, tendo entre 10 e 15 laudas, a ser enviado até a data limite de 26 de junho, tá? Porque eu preciso fechar o diário, senão eu teria estendido esse prazo, a partir de pelo menos um dos textos obrigatórios discutidos na disciplina. Então tem que ter pelo menos um dos textos obrigatórios, desses, né, que são os principais da discussão, seja de autores antigos, seja de autores modernos, com consulta direta a pelo menos 5 referências bibliográficas secundárias sobre o assunto. Eu trago uma vasta bibliografia, né, no nosso programa. Vocês podem consultá-la, mas podem trazer outros itens bibliográficos, artigos que vocês pesquisem, autores, né, obras que vocês leiam. E eu peço que vocês sigam as regras de formatação estabelecidas pela revista Nuntius Antiquus. E eu explico por que eu peço isso. Porque é sempre importante que vocês formatem um texto. E a Nuntius Antiquus é uma revista da UFMG, de antiguidades, que publica mestrandos, doutorandos, avaliada como A2, então ela tem uma ótima avaliação, e, portanto, vocês podem depois, se quiserem, realmente enviar esses trabalhos finais como propostas de artigo. Obviamente, vocês vão precisar burilar mais, trazer mais referências, encorpar mais o artigo, etc. Mas já é uma base, tá? Então, isso fica valendo dessa forma. A pergunta do Celso é muito boa. Como ficam as questões protocolares para os alunos especiais? Eu tenho a impressão de que, se o crédito vai ser validado, também os alunos especiais têm que fazer todas as atividades como os alunos do programa, né? Então, tudo o que eu disse vale para os alunos especiais também, Celso. Não tinha me ocorrido isso antes, mas faz todo sentido, né? Eu tenho que depois, então, rastrear quem são os alunos especiais, colocar junto com os alunos do programa, enviar um e-mail específico
ressaltando essa parte, digamos, das questões protocolares. Obrigado por ter colocado a questão, você tem toda a razão. Mais alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Né? Eu vou parar de compartilhar. Se não, boa noite, pessoal. Valeu demais. Obrigado e até a semana que vem. Eu envio um e-mail para vocês em breve. Amanhã.